Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. Aqui é um canal onde nós falamos sobre o cultivo de orquídeas de qualquer espécie. Então, para você que está nos assistindo, tem vontade de aprender como cuidar de orquídeas, como fazer elas soltarem florações, enraizamento e também ter folhas verdinhas, bonitas e saudáveis assim, é só você clicar em inscrever-se, acompanhar os nossos vídeos, que você vai aprender como cultivar orquídeas de qualquer espécie. E até mesmo você, que já cultiva orquídeas, pode aprender técnicas e dicas novas aqui no nosso canal. É só você clicar em inscrever-se, acompanhar os nossos vídeos, que você vai aprender de uma forma muito simples, fácil e prática, sem complicação nenhuma. No vídeo de hoje, você vai aprender o que deve ser feito quando a sua orquídea morre a floração. Olhem só, essa daqui é uma Phalaenopsis comprada no supermercado e a floração dela acabou de morrer, e hoje eu vou tratar, tá, essa orquídea para ela não adoecer e para ela voltar a soltar florações novas. Então, para você que tem medo de comprar orquídeas de mercado e floricultura, fiquem até o final do vídeo, que hoje você vai aprender qual o procedimento que você deve fazer assim que a floração morrer. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. E você também vai aprender hoje a tratar e enraizar as suas orquídeas utilizando apenas esses dois ingredientes, que é a água oxigenada volume 10 e a abóbora, tá? A abóbora, pessoal, para quem não sabe, ela contém 3 nutrientes que enraiza orquídeas e plantas, que é a vitamina B1, a B6 e a B12, tá? Que são todas vitaminas aí que estimulam enraizamento. Então hoje nós vamos descobrir o que deve ser feito com as orquídeas que morrem as flores, e depois vamos tratar elas com esses dois ingredientes para poder soltar novas flores, novas raízes e novas folhas. Mas antes, deixe o seu like, clique em inscrever-se e venha fazer parte do nosso canal você também. É de graça e você não paga nada. Basta clicar em inscrever-se, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui embaixo dessa tela. Olhem só, pessoal, eu estou com essa Phalaenopsis aqui, que foi comprada no supermercado, tá? Mas vocês podem comprar aí em qualquer outro lugar, floriculturas, viveiros. E o que que acontece? Ela estava com 2 hastes florais, né? Porém estavam com as flores abertas. E o que que acontece? A floração da orquídea morreu, pessoal, e nós temos que fazer a retirada desta hastes florais, porque elas consomem muita energia e eu não quero que ela solte outras hastes florais nessas daqui, tá? Então eu quero que a planta fique firme, forte, sadia, para a próxima floração ela soltar flores mais fortes, tá? Então nós vamos fazer o primeiro passo, ó. Vou retirar aqui essa presilhinha, tá? Que prende, ó. Vou retirar o espetinho com calma para não danificar o substrato, tá? É só a gente segurar aqui e vir torcendo ele para cima. Pronto, ó. Já retirei. O substrato está úmido. Podem reparar que a pontinha está molhada, então é sinal de que eu não preciso fazer a rega dela. Então vamos lá, ó. Você vai retirar, tá, o suporte que firma a haste floral. Você vai pegar uma tesoura esterilizada no fogo ou no álcool, para não dar nenhum tipo de verme e bactéria aqui na nossa orquídea. Você vai vir aqui, ó, na haste floral da sua orquídea, ó. Vai pegar a tesoura, vai vir aqui, tá? Eu vou cortar aqui em cima. Ó, vou fazer os 2 cortes. Aqui eu vou fazer mais embaixo. Pronto. Já fiz o corte, pessoal. Olha só. E agora, qual que é o próximo passo que nós devemos fazer aqui? Você vai pegar a sua canela em pó, que é essa daqui. Vai pegar um pouquinho. Vai vir aqui, ó, na pontinha da haste e, ó, vai colocar a canela, tá? Aonde nós fizemos o corte, nós vamos colocar a canela em pó. O porquê, Antônio, de colocar a canela em pó? Olhem só como que vai ficar, tá? Pessoal, a canela em pó, ela serve de fungicida, bactericida e também estimula floração em plantas e orquídeas, porque ela contém a vitamina C, tá? O que estimula flores em orquídeas e plantas é a vitamina C. Então aqui já está feito, né, o primeiro tratamento, que é nós cortarmos a haste floral para ela poder ter um desenvolvimento melhor. Agora o próximo passo, qual que é? Você vai observar o substrato, tá, da sua orquídea. Esse substrato está bom porque eu já fiz o replante dela, nós temos o vídeo aqui no nosso canal. É só você clicar em cima da minha fotinha e procurar aqui nos nossos vídeos. Ó, qual o substrato que eu usei aqui, pessoal, para vocês poderem utilizar aí nas suas orquídeas e obter resultados maravilhosos iguais a esse.
Anotem aí: casca de pinos, chips de coco, casca de arroz carbonizada, pedra brita e perlita. Esses são os 5 substratos que eu utilizei aqui. Compro eles separadamente, misturo tudo e faço o replante das minhas orquídeas. Então agora nós vamos para o tratamento, tá? Com a nossa abóbora. Então esse é o procedimento que você deve fazer, pessoal. Corta a haste floral, replante ela, tá? Se você ainda não tiver replantado. E agora você vai aprender como fazer elas ficar forte e sadia. Então vamos lá. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu gosto sempre de explicar para vocês quais os nutrientes que cada alimento contém, que nós estamos colocando e aplicando nas nossas plantas, para você ter a certeza do que você vai colocar e aplicar nas suas plantas, tá? É uma questão de segurança e de respeito com você, para você não matar as suas plantas e orquídeas. Então deixa o seu like, por favor, nesse vídeo. Olha lá, a casca de abóbora, pessoal, tanto a casca quanto ela em si, aqui na polpa, ela é riquíssima em vitamina B1, B6, B12, é rico também em ferro, cálcio, potássio e minerais que ajudam e estimulam a floração em orquídeas e plantas. É o famoso adubo orgânico, tá? Olhem só, dá excelentes resultados de brotações nas nossas orquídeas. Olha só a cor e o tamanho desses brotos. E também nós vamos utilizar a água oxigenada volume 10. O porquê da volume 10? Tem que ser só ela, tá? Porque ela é a apropriada para você usar em plantas e orquídeas. Eu vou colocar ela na nossa mistura, pessoal, para quê? Para matar qualquer tipo de fungo ou bactéria que tenha na casca aqui e na polpa da nossa abóbora. Então por isso que eu vou utilizar ela. E lembrando que para você que nunca usou a água oxigenada, ela também tem o poder de enraizar orquídeas e plantas, tá? E você pode aplicar ela pura, só a água, e dessa forma que nós vamos usar aqui hoje, tá? Sempre utilizem a água oxigenada nas suas plantas e orquídeas. Então agora nós vamos fazer a preparação desses 2 ingredientes e os métodos de aplicação. Vamos lá, pessoal. O primeiro passo, você vai precisar de 1 litro de água limpa ou 1,5 litros, vai da sua preferência. Aqui tem 1 litro, tá, de água limpa. E nós vamos pegar agora a nossa abóbora, o nosso descascador de legumes. E olhem só, nós vamos vir aqui, ó, tá? Vocês podem vir nessa quina, pessoal, que é mais fácil para você retirar, ó. Observem. Você vai retirar, ó, aqui, tá? A casca. Enquanto isso, deixa aí nos comentários, por gentileza, qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Temos muitas pessoas comentando do Rio de Janeiro, Amapá, Bahia, Goiás, Salvador. Tem muitas pessoas comentando aí também de São Paulo, outros estados e países como China, Vietnã, Espanha, Portugal e entre outros. Muito obrigado a todos vocês que comentam e que interagem aqui nos nossos vídeos. Eu respondo todos vocês. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. Ó, já retirei, tá? A quantia de casca. Eu vou só juntar elas aqui, ó, para você ter uma noção, ó. Vai dar uma quantidade mais ou menos igual a essa, tá, pessoal? Olha só. Vai dar uma quantidade mais ou menos igual a essa. E agora é só a gente colocar aqui, ó. Vamos colocar na nossa água. Vamos levar essa água ao liquidificador, triturar bem triturado e coar ela com o pano. O porquê de coar com o pano, pessoal? Que um dos métodos que nós vamos usar é com o nosso borrifador. Então ele não pode entupir. E se você coar com o pano, ele não vai acabar entupindo aí. Então esse é a medida. 1 litro de água, coloque aí cerca de mais ou menos metade de uma mão cheia de casca de abóbora ou até mesmo a polpa da sua abóbora. Pode colocar aqui, triturar e coar com um pano bem fininho. Aqui já está pronto, já foi triturada do liquidificador, coada com um pano. Olhem só como que fica bem fininha, fica numa coloração bem bonita. Aqui já está pronto e nós vamos fazer agora a adição da nossa água oxigenada volume 10. Tem que ser apenas a volume 10, tá, meus amigos? Você vai colocar aí a quantidade de 2 colheres de sopa de cheia, tá? 1, 2. Olha só, aqui já está pronto, tá? 2. Agora eu vou mexer para poder dissolver bem.
E enquanto isso, deixa o seu like nesse vídeo se você não deixou. E no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês alguns resultados aqui de floração e de enraizamento maravilhoso. E de broto, pessoal, orquídeas aqui com 6 brotações em apenas uma planta. Olhem só, já está pronta. Agora nós vamos para os métodos de aplicação. Aqui, pessoal, é a nossa Phalaenopsis do começo do vídeo, né? Que nós fizemos aí o que deve ser feito assim que a floração da sua orquídea morrer. Recortamos a haste floral, colocamos canela lá no talinho dela, para não dar fungos e bactérias. Agora nós vamos pegar a nossa mistura de enraizamento e floração e vamos fazer o primeiro método de aplicação. Você vai vir aqui, ó, no substrato, tá, das suas orquídeas e vai fazer esse procedimento aqui, ó, com bastante calma. O porquê? Preste bastante atenção agora, por favor, e já deixa o seu joinha. Não regue as suas orquídeas aqui dentro, ó, tá? No miolinho dela, aqui onde eu estou mostrando com o dedo. Por quê? Porque se você acumular água aqui dentro, vai apodrecer o miolo da sua orquídea e provavelmente ela vai acabar morrendo. Então, sempre que você for regar uma Phalaenopsis, você vai vir aqui, ó, tá? No substrato dela e vai fazer aí a aplicação igual eu estou mostrando aqui. Pronto. Esse é o tratamento, pessoal. Agora, o que você vai fazer? Vai pegar a sua orquídea, vai vir aqui, ó, e vai colocar ela no devido lugar aonde ela estava. Vou deixar ela do jeitinho que ela estava no seu ambiente. Pronto. Agora é só você aguardar cerca de 10 dias e faz a aplicação de novo. A sua orquídea vai soltar raízes novas e depois vai soltar brotações, folhas e também vai soltar florações muito fortes e sadias. Então esse é o primeiro método de aplicação que você pode aplicar aí em qualquer espécie de orquídeas. Catasetum, Cattleya, Oncidium, Dendróbio, Denfal e qualquer outra espécie, pessoal. Primeiro método de aplicação, aplicando no substrato das suas orquídeas, método padrão. Agora nós vamos para o segundo método de aplicação. Agora, pessoal, no nosso segundo método é mais simples. Você vai pegar aí o seu borrifador, pode ser qualquer um que você tenha, desse de 2 litros, aquele manual, aquele de costa. Vai colocar aí a sua mistura dentro do seu borrifador para a gente poder aplicar nas folhas, pessoal. As folhas também absorvem nutrientes, tá? E vai ajudar aí a combater fungos e bactérias porque tem a água oxigenada, tá? Dentro dessa água aqui, que é poderosíssimo para enraizamento de orquídeas, plantas, rosas do deserto e entre outros, até mesmo às 11 horas. Agora nós vamos para a aplicação. Essa daqui é a orquídea que eu vou fazer a aplicação, que eu quero que solte florações. Vocês podem reparar que ela está vindo brotações na traseira e também está vindo brotações na frente. E já está com um enraizamento muito bom, porém eu quero que melhore, tá, a condição de saúde dessa planta e assim, quando ela soltar a floração, ela vai soltar muitas flores, tá? Vai soltar vários cachinhos de flores, vai soltar cerca de mais ou menos uns 2 a 3. Por que, Antônio, você sabe disso? Porque ela já está sadia e forte. E quando a planta está sadia e forte, vocês fazem a aplicação desses nutrientes nela, ela solta mais de um cacho de flores. Então, essa é a planta para a gente fazer o segundo método de aplicação. Eu estou mostrando para vocês porque é uma planta que está muito bonita e sadia. Pronto, nossa orquídea já está aqui. Nossa mistura já também está colocada no borrifador e você vai vir aqui, ó, nas folhas, tá, das suas orquídeas e vai regar todas as folhas dela, igual está sendo mostrado no vídeo, ó. Pode molhar por cima, pode molhar por debaixo também das folhas, no caule, ó, no substrato. Você vai vir aqui também, ó, e vai fazer a rega no substrato, igual está sendo mostrado, tá, pessoal? Pode fazer aí uma vez por semana ou até mesmo de 15 em 15 dias, da forma que você achar melhor. Pronto. Essa é o método de aplicação. O segundo, percebam que a planta está 100% molhada, as folhas em cima e embaixo, o caule, o substrato dela também está molhado. E essa daqui é uma Denfal, olha só, que luxo essa floração. E eu também quero fazer a aplicação nela para ver se ela sai com florações mais fortes a próxima temporada. Então eu vou encharcar ela também, tá? Com essa nossa mistura, caule, substrato e entre outros. Pronto. Agora já está pronto os nossos 2 métodos de aplicação. O que você pode fazer? Rega as suas orquídeas dessa forma, coloca elas no ambiente onde elas estavam e aguarde cerca de 10 dias para você poder fazer a segunda aplicação, beleza? Olhem só também o resultado de brotação que dá, pessoal. Olha lá, raízes fortes, brotinhos sadios, saudáveis. E olha só também
as catleias valquerianas, tá? Muito bem plantadas. Ó, a saúde desses brotinhos aqui, ó. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo método de aplicação e vocês podem aplicar em qualquer espécie de orquídeas de 10 em 10 dias ou uma vez por semana. Olhem só, pessoal, esse resultado de brotação que saiu nesse cataceto. 2 brotos fortes e olhem só o enraizamento. Muito forte o enraizamento. Planta que está plantada aí na pedra brita, chips de coco e casca de arroz carbonizada. Olhem só esse resultado, que maravilhoso. Esse daqui também é outro cataceto. Percebam a força do enraizamento dessa planta, ó, que está extremamente forte. Está com os mesmos substratos, porém no vasinho transparente de garrafa PET, muito bem furado para poder fazer uma boa drenagem e a nossa orquídea soltar as raízes dela por esses buraquinhos. Então fiquem aí com mais essa dica para vocês. Época de brotação, temos muitas orquídeas aqui soltando brotos e essa daqui é a orquídea que eu falei para vocês que tem aí mais de 6 brotos. Olhem só a quantidade. Aqui embaixo tem 2, aqui no centro 3, 5, 6, 7 brotações, igual eu falei para vocês. E tudo isso em apenas um cataceto. Olhem só, furei mais o vasinho. Está plantado apenas na casca de arroz carbonizada e esse é um excelente resultado para vocês aí. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, que fazem parte, que compartilha, que curte. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Fiquem com Deus e tenham todos uma ótima semana.